Olá, pessoal! Estamos novamente aqui com mais um podcast para vocês do Somos Todos Mestres. Hoje nós viemos falar com vocês a respeito do fim. Uma palavra que pode ser um pouquinho assustadora para as pessoas. E a gente veio conversar um pouquinho sobre o final dos ciclos, final dos processos, final da vida, final de relacionamentos, sobre os diversos fins que a gente vivencia na nossa vida. No episódio anterior a gente falou sobre a importância do desapego, e o desapego está muito linkado aos fins, porque se a gente não aceita o desapego, a gente não aceita o fim, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho com vocês. Oi, Jefferson, olá. Oi, querida Erika. Achou que eu não ia te apresentar, né? Tudo bem, querida? Tudo bem pro pessoal aqui do Somos Todos Mestres, e vamos lá para esse tema que é bem legal, que realmente linka com o anterior que a gente fez, o desapego. Você fez uma introdução excelente. Ok. A gente conversar um pouquinho sobre os fins, a gente decidiu conversar sobre esse assunto hoje porque o fim, a gente tem muito medo, para falar a verdade, né? E um dos grandes... Aliás, nós aqui no planeta Terra temos tantos desafios, né, Jefferson? Só um pouquinho, quase nada. Porque eu ia falar que um dos grandes desafios que nós temos aqui é a respeito do nosso medo, né, que nos limita tanto. Sendo que no episódio anterior, o tema do episódio anterior também nós citamos como um dos nossos grandes desafios, que é o desapego. E a gente tem aqui uma bagagem, se a gente for sentar para listar, tem uma bagagem que dá um número grandinho. Tá. Né, parece que não termina nunca, né? De situações que a gente precisa olhar para elas com muito carinho. Porque, para falar a verdade, é isso que a gente precisa colocar nas nossas emoções, naquilo que a gente vivencia, é carinho, é amor. Eu ouvi uma frase, deve ter uns 2 meses mais ou menos, do Tom Campbell. Para quem não conhece o Tom Campbell, ele é um físico, ex-físico da NASA, e ele trabalha com pesquisas sobre projeção astral, e ele leva as pesquisas da projeção astral para a área científica mesmo, e aí ele desenvolve vários processos dentro da física e dentro da física quântica a respeito da projeção astral. Tem, inclusive, vários livros dele, são 3 livros muito legais, A Grande Teoria de Tudo, 1, 2 e 3, e eu ouvi uma frase dele que ressoou aqui dentro de mim, assim, na hora, bateu muito forte, e sabe quando Bateu forte. Cria aquelas marolas, assim, no lago, quando você joga água, o negócio fica vibrando, assim, ressoa longe, foi assim. Ele disse que nós devemos não aprender a amar, mas nós devemos ser o amor. Quando eu ouvi essa frase, porque ele falou, nós não devemos aprender a amar, mas nós devemos ser o amor. Eu falei, é isso, é exatamente isso. E eu trago essa frase um pouquinho também para essas questões que a gente está citando como desafios, assim, como grandes desafios nossos aqui no planeta Terra, que não é lidar com o fim e aceitar o fim, mas sim amar o ciclo, amar o processo e amar o fim. Amar aquele fim, porque a gente veio conversar sobre que o fim não é o final de tudo, mas sim um término de um ciclo e uma abertura para um ciclo novo, para um processo novo. E a gente veio conversar sobre isso, o quanto às vezes a gente encara o fim como uma coisa muito ruim, e por conta de encarar dessa forma, a gente se estagna, fica ali naquele fim, remoendo aquele fim, remoendo aquela situação, remoendo o fato de não aceito que o meu relacionamento acabou, não aceito que fulano terminou comigo, ou que fulano terminou comigo, não aceito que eu perdi meu cachorrinho, ou que eu perdi o meu gatinho. Não, perdi entre aspas, né? Porque isso, é o que exatamente. A gente falou do apego e desapego né? No episódio passado. Ele nunca foi nosso, né? Veio algo para nos ensinar amor, para nos ensinar carinho, para desenvolver a gente. A gente conversou aqui um episódio de mais de 1 hora sobre animaizinhos de estimação e sobre o amor e sobre a parte... Né? Rende. Rendeu. E
E aí o animalzinho ele veio muito mais para nos ajudar. Claro que é um processo, uma via de mão dupla. A gente também auxilia muito eles a desenvolverem essa parte do amor neles também, a parte da gratidão, da alegria, mas pra gente também. Então nunca foi nosso. Aí esse negócio de perder, né? Não aceito que eu perdi, mas em que momento foi nosso para que a gente perdesse? E aí essa questão do fim, a gente conversar muito sobre eu acho que tudo nessa vida é uma questão de ponto de vista. A partir do momento que a gente olha para algo e enxerga aquilo daquela forma e estagna aquele ponto, só enxergando aquilo daquele jeito e não aceitando enxergar de uma outra forma, a gente se limita e a gente para o nosso caminhar. E o processo do fim é um deles que a gente, infelizmente, muitas pessoas na sociedade, até eu, há pouco tempo atrás, olhava para o fim das coisas como algo muito ruim. E é algo que realmente estagna o nosso caminhar, estagna o nosso processo. Porque se você deixa de olhar e de enxergar como que pode ser o início de um novo ciclo, você deixa de se abrir para esse novo ciclo. Porque é como se você nem enxergasse que existe essa nova oportunidade. Isso para tudo, para tudo. A gente está falando aqui de final de relacionamentos, final de tanto relacionamentos amorosos quanto relacionamentos de amizade. A gente está falando de fim de vida mesmo, né? De pessoas que a gente gosta muito. A gente está falando, por que não, fim da nossa vida? Porque a gente está conversando aqui agora, mas a gente não sabe qual foi o nosso processo reencarnatório, o que a gente escolheu para daqui 5 minutos, né? 5 minutos adiante, a gente não sabe. Então, para o fim de tudo o que a gente experiencia aqui nesse plano, nesse planeta, é muito importante a gente olhar para isso não como essa carga pesada que a gente traz, mas sim como grandiosíssimas oportunidades de crescimento, de evolução, de abrir-se para novos ciclos, né, Jefferson? Olha, Érica, simplesmente você falou tudo e mais um pouco, né? E eu vou falar uma coisa para você, esse sem dúvida também é um grande desafio para nós. É o tal da listinha, né? A listinha tá muito grande, né? E é uma verdade praticamente absoluta disso, né? Tudo tem um começo, um meio e fim, né? E o fim entendendo como uma oportunidade de novos ciclos surgirem, né? Então, você tem a plantinha, ela nasce, é uma semente, né? Ela nasce, ela cresce, ela tem a vida dela ali, aí ela dá sementes, aí ela continua crescendo, o tempo passa, ela, entre aspas, morre, né? Ela se transforma, né? Ela encerra o ciclo dela, né? E de alguma forma ela deixa um legado dela, ela deixa uma parte dela que continua. Eu ia comentar isso, de alguma forma ela continua existindo, porque ela vai continuar existindo na Terra como adubo, como tudo que fez parte dela vai continuar existindo, né? Isso, ela existe, eu vou usar essa expressão romântica, para sempre. E com a gente é a mesma coisa, falando assim de espírito. Assim, você não tem a concepção de que nós somos espíritos, ok? Somos consciências imortais, então você vai sofrer, não tem jeito, ponto. Tá? Então, você acha que você é só o corpo, que você nasceu do nada, que você vai para o nada, então não tem jeito de você não sofrer, porque não tem saída, vai acabar. Né? Se você tem essa concepção sente desse jeito, ou tem essa concepção, ou acredita nisso, então realmente vai ter um fim e acabou, então por isso que tantas pessoas sofrem quando um parente desencarna. Ninguém quer que o seu parente querido, ou a pessoa que você ama, ou sei lá, o bichinho que você ama, que morra, né? Que desencarne, que vá embora, entre aspas, bem entre aspas, para sempre. Não está mais convivendo com você mais na matéria. Mas isso é uma loucura, porque é exatamente isso que vai acontecer. Não tem outra fórmula na matéria a não ser essa. Uma hora vai acabar a matéria. O veículo que você está usando, ou que o serzinho está usando, ou sei lá,
tudo tem um começo, meio e fim, esse ciclo. É importante, porque você começa, aí tem todo o aprendizado, o meio desse aprendizado, mas você vai, muitas das pessoas aqui que estão ouvindo e vendo, vão perceber que vai tendo momentos que o ciclo vai acabando, que não tem jeito. A empresa que você trabalha, ou de repente o relacionamento não está legal, né? Sei lá, ou como que você está vivendo a tua vida, você precisa mudar. Então, o universo, a vida, ou sei lá, Deus, o sopro vital, vai dando sinais, e se você tiver espertão ou espertona, você vai perceber, você vai se adaptar, vai mudar o percurso, né, a rota, né, a jornada. Mas se você não tiver atento, se você não tiver desperto, você vai sofrer, porque você não quer que aquilo termine. Como você falou, Érica, você não está deixando espaço para outra coisa acontecer. E você vai sofrer, porque o que você está enviando de sinal é escassez para o universo. Você está enviando sinal de limitação consciencial. Você está enviando o sinal assim, eu quero sofrer, é isso que você está mandando. Então, se você quer sofrer, então o sofrimento você terá, porque isso é o que você está pedindo. Aí a pessoa fala, não, mas eu não estou pedindo isso. Sim, você está pedindo isso, é esses sinais que você está mandando, porque você não está com consciência de como que você está vivendo a sua vida, na escassez. Então, muitas das vezes, a prosperidade, a expansão, eu vou colocando a prosperidade não só financeira, mas prosperidade de vida, de espiritualidade, está relacionado com o entendimento do fim. É uma coisa louca, é você permitir que isso aconteça, porque não vai adiantar nada você não permitir, porque isso vai acontecer de qualquer jeito. Até o maior de todos os fins, que é você desencarnar, você morrer, então não tem como você ficar de mal, porque você está ficando velho e que as coisas não estão mais funcionando, é um problema aqui, outro ali no órgão tal, você vai desencarnar, você vai morrer, não tem jeito, na matéria. Mas espiritualmente você continua a ser o que você era na matéria. Então, uma dica que eu vou deixar aqui, tá? A maioria das pessoas que nos acompanham, se não quase que sua total presença, são pessoas que são reencarnacionistas, que são espiritualistas, que acreditam na imortalidade do espírito. Então, assim, após o desencarne, isso eu posso dizer com muita bagagem, são mais de 2.000 regressões auxiliadas, muitas projeções desde pequeno. As pessoas têm uma falsa impressão de que depois que morrem na matéria vão se tornar anjos, vão ser iluminados, vão para as Pleiades, vão para Alfa Centauro, sabe? Gente, não é assim. É simplesmente você vai ser como você era, só que fora do corpo. Eu ia falar, você pode até ir, desde que você atraia já esses lugares estando aqui. Exatamente. Quais de nós está atraindo esses lugares exato. E essas vibrações estando aqui? Era só o episódio anterior a gente já comentou sobre o desapego. Tá difícil a gente ir para as Pleiades depois de desencarnar, né, Érica? Eu e você, né? Vamos ser realistas. Então, ou seja, sem muita viajada, porque tem muita viajada aí, vamos ser mais assim, pé no chão, vamos ser mais realistas. Ver as nossas limitações, que não são poucas. Como a gente está falando aqui, já iniciando, a lista é grande. Então, assim, você pode até ir, pode, mas quem que está nesse nível? Você está vivendo a matéria com entrega total, mais a espiritualidade, juntas, encarnado e sendo esse ser iluminado. Nossa, maravilha, parabéns para você. Então, fique tranquilo, tá? E aí vai, né? Exatamente. Quando tiver o fim, o desencarne nessa matéria, você vai. Agora, pode ser que você se decepcione. Que aí, quando você desencarnar, você vai olhar que você não está nas Pleiades, você não está em Alfa Centauro. Aí pode virar e falar, gente, o que eu estou fazendo no meu quarto? Exatamente. E está no teu quarto, ainda de repente, com presenças que não são legais, né? Então, assim, pé no chão, porque é muita coisa para fazer. O buraco é mais embaixo. Fazer aos poucos, estudar, crescer, ver as coisas que a gente precisa trabalhar. A humildade nesse ponto te dá discernimento, te dá uma realidade
com mais capacidade para você saber as coisas que você precisa trabalhar, vai aos pouquinhos, sabe? Tem uma encarnação, a gente não sabe dia da manhã, sei lá, se amanhã desencarnar, beleza, pelo menos a gente fez esse programa e faz esse material aí para ajudar as pessoas a se ajudarem, né? Mas, no geral, a gente tem aí um caminho ainda para rodar, a gente não sabe como vai ficar a humanidade, não sabe se tem alguma coisa aí que está endereçada para esse planeta, que de repente pode acontecer, mas enquanto não tem, vamos fazer com que o que a gente pode agora, o arroz com feijão, e seguir adiante. Eu acho que uma coisa, o desafio, assim, eu quero fazer mais umas 2 considerações. Aí eu finalizo aqui, se você quiser pontuar alguma coisa, Érica, para a gente finalizar. Sim. Mas acho que assim, o maior desafio que nós temos é realmente o fim desta encarnação. Né? Tem pessoas que sofrem com o fim do relacionamento, sofrem porque perdeu o emprego, sofrem porque está com pouca grana, sofrem por causa de saúde. Tudo isso é absolutamente compreensível, é absolutamente humano, tá? Isso são grandes desafios que acontecem ao longo da encarnação e precisam acontecer, porque faz parte do pacote encarnatório. Então, aqui não é desmerecer o que a gente está falando, não é desmerecer todos esses desafios. Esses desafios são realmente complexos e são bem difíceis mesmo, para a gente conseguir entender eles, superar, seguir adiante. É um bom trabalho durante uma encarnação. Mas o desencarne, o fim mesmo na matéria, esse é o maior de todos os desafios, né? Porque você vai estar chegando perto do desencarne, ou seja, o fim dessa história, dessa matéria, sendo repentinamente, ou sendo quando você está velhinho, ou depois de uma doença grave, alguma forma a gente tem que desencarnar. Sim. Alguma forma tem que acontecer. Então não adianta lutar contra isso. Então uma visão espiritualista sobre esse processo ajuda muito para que a pessoa não sofra e não fique dando trabalho depois de desencarnar para os mentores espirituais ou para os projetores astrais, para fazer assistência espiritual, para desapegar de coisas como a gente falou no programa anterior, no podcast, desapegar de coisas que barram, que prostram a sua evolução. Né? O fim é um meio para você ir para outra coisa e você evoluir. Um fim no relacionamento, você pode ir para um relacionamento melhor, o fim daquele trabalho que você gostava, não sei o que lá, mas você precisava de outra coisa, né? Você passou por uma doença, isso te deu uma outra visão sobre a vida, você começou de repente a estudar sobre outras coisas, começou a olhar a vida diferente, começou a viver diferente, a tratar as pessoas diferente. Então, seja, só determinados fins que geram melhorias para a pessoa ou para o ser como consciência. Então, é importante a gente estar aberto a isso. Negar os fins das coisas é sofrer. E uma coisa que eu quero aqui falar no finalzinho, um dos livros do meu amigo maravilhoso e professor Wagner Borges, acho que foi no comecinho do ano passado, se eu não me engano, ele fez esse livro maravilhoso que é dedicado a todas as pessoas que perderam entes queridos, perderam animaizinhos de estimação, e todas elas, uma boa parte dessas mensagens foram canalizadas pelos amigos espirituais, os amparadores que acompanham ele ao longo dessa encarnação. E outras são de cunho pessoal dele. Mas ele realmente é uma pessoa muito sensível, trabalha com a espiritualidade há vários anos, desde os 15 anos ele faz projeção astral, hoje está com 58, acho que 58, então ele tem muita bagagem, muita história, é uma pessoa maravilhosa, e eu recomendo esse livro para ajudar a complementar esse nosso podcast. Vocês podem encontrar nas melhores livrarias, vocês vão encontrar, que é Falando de Vida Após a Morte. Tá? É um livro muito bacana, é só vocês procurarem. Falando de Vida Após a Morte. Vocês podem também, por exemplo, indicar esse livro para alguém que teve uma perda, entre aspas, tá? Uma perda recente, porque na verdade aquilo a gente já falou tanto no outro como nesse,
não existe perda, tá? Não existe perda porque ninguém é de ninguém. Aí eu falo, mas isso, ninguém é dono, mas é meu filho, minha filha, não. Está como teu filho, está como tua filha, está como teu pai, está como teu marido, está como tua esposa. São consciências, espíritos independentes, livres. Não foi você que criou essa consciência. Essa consciência, ó, existe há milhões, bilhões de anos e não foi você que gerou ele. Você permitiu que nessa encarnação viesse aí com um contexto material do corpo, né, o veículo, tal, tudo bem, vocês têm um laço, vocês se amam, tal, tudo mais, está tudo certo, mas entenda, não é seu, tá? Então, lembrar que ninguém perde ninguém, mas é outro desafio que é entender isso e aceitar isso, né, aceitar que ninguém é de ninguém, né, nem esse corpo é nosso. O meu corpo aqui está emprestado, uma hora vai ter que ficar e seguir adiante. Então é um desafio bem interessante a cada encarnação para trabalhar. A lista é grande de coisas para fazer, né? Esses dois últimos temas que a gente trouxe aqui, tanto o desapego quanto o fim, né? A importância de se liberar do fim, não enxergar o fim como algo terrível e não quero passar por isso. São temas que estão muito interligados, né? Muito interligados, porque se a gente se mantém no apego, seja de qualquer coisa, a gente nunca vai aceitar o fim daquilo que a gente está se mantendo com um apego. E seja com qualquer coisa, igual o Jefferson falou, com o nosso corpo. Se a gente está com um apego, a gente não vai aceitar o fim dessa existência. E você falou sobre o trabalho, eu achei isso muito legal também, porque tem inúmeras pessoas que às vezes saem do emprego, perdem o emprego, é demitido e não aceita aquele fim e fica ali remoendo. E o tempo que essa pessoa está, entre aspas, perdendo, porque tudo é aprendizado. Lá na frente ela pode olhar para trás e ver o quanto ela absorveu de aprendizado, mesmo daquele tempo que ela, entre aspas, ficou parada lá, se lamentando com aquele fim. Mas são inúmeros fins, né? Isso que a gente queria conversar com vocês, que não é somente sobre o fim de relacionamento, mas inúmeras situações que você sente na sua vida de colocar aquele ponto final mesmo e aceitar esse fim. Olhe para ele com muito carinho, com muito amor, honre tudo o que você vivenciou, seja do seu trabalho, sua amizade, seu relacionamento, alguém que você está liberando, alguém ou algum serzinho, algum animal de estimação, qualquer um que você está liberando de seguir com o caminho dele, porque se desencarnou, também tem o direito de seguir com o caminho dele. E olhe para esses momentos e honre muito cada momento que você teve ali, mesmo os momentos de desafios, que também trazem muito aprendizado, os momentos de alegria, os momentos bons e os momentos mais desafiadores, os momentos que a gente chama como ruins, que para mim hoje em dia eu não vejo mais os momentos ruins, eu acho que todos são momentos que nos trazem muito aprendizado. É claro que tem momentos que são muito mais desafiadores, difíceis mesmo, mas eles também trazem uma carga de aprendizado muito grande. Então honrar todos esses processos, esses ciclos que você vivenciou e aceitar esse fim e se abrir. Se abra mesmo, só numa questão de segundos ou de alguns minutos, você mentalmente conversa consigo mesmo, com Deus, com todo e fala, me abro para esse novo ciclo e deixo esse momento que eu vivenciei ir embora. Eu aceito esse fim, né? Para todas as pessoas que estejam vivenciando momentos de mudanças em suas vidas, é essa mensagem que eu deixo nesse episódio. Ótimo, ótimo. E assim, você aceitando o fim, você se abre para um novo começo. Então, esse tema é muito importante. Por exemplo, a gente está terminando aqui o programa. Né? Está terminando, é o fim desse programa, mas lá na frente vai ter outros temas, a gente vai falar de outras coisas. Então, é importante a gente se conectar com a abundância da criação. Pensa, a criação é infinita. Então, não se prenda ao entre aspas, o fim à escassez. De você, então agora lascou, não tem mais nada. Com isso a gente não está falando que não seja desafiador, é realmente desafiador. E é isso a nossa, entre uma série de coisas, é uma das coisas que a gente veio trabalhar, que é realmente passar por esses desafios. As coisas ruins, como a Erika falou, que a gente intitula,
infelizmente ou felizmente, são as coisas que a gente mais aprende. É um É. negócio muito louco. Então, assim, sair um pouco da zona de conforto também, às vezes tem que ser forçada, porque senão a pessoa não cresce. E, infelizmente, é essa a visão do mundo espiritual. Tá legal, tá gostoso, sabe, tá tudo certinho, tá do jeitinho que eles queriam, o que ela queria, o que ele queria, mas, ó, não dá, chega, já deu, e tem que colocar a mão na massa, investir em outras coisas, fazer um movimento, porque tem lição de casa para trabalhar. Então, aí vai depender de como que você vai olhar a situação. Se ela é Deus te castigando, ou o universo te castigando, sei lá, ou como uma oportunidade de você crescer, de você expandir, de você mudar a rota, observar se você estava no caminho certo, se você realmente estava feliz ou se você só estava acomodado ou acomodada, né? Tudo vai depender de como que você enxerga a situação. Sempre vai ser desse jeito, nunca vai ser de outra forma. Por que que uma pessoa se depara com a situação e reage de um jeito e por que a outra reage de outra forma? Ou age de uma forma e a outra reage de outra forma, porque reagir e agir tem diferença. Então, assim, é sempre como que a pessoa enxerga a vida, a encarnação dela, como que ela consegue olhar para aquilo. Então, o lance aqui desse nosso programa também é fazer com que você possa refletir e você, do teu jeitinho, do teu jeito, você fazer um movimento para que você possa estar mais conectado com a tua essência e você estar mais assertivo ou assertiva nas suas escolhas, independente se sejam no começo, no meio ou no fim de um ciclo, para um novo ciclo. Sim. Legal? Isso mesmo, Jéssica. Então, posso fechar aqui? Sim, sim. Então tá bom. Bom, então agradecendo a todos os nossos amigos e amigas aqui do Somos Todos Mestres, deixando o nosso site somostodosmestres.com para que todos os programas vocês possam navegar no site e pegar um monte de tema legal como esse daqui que a gente conversou. E a gente se vê num próximo programa aqui. Eu deixo um grande abraço para vocês, paz e luz, e a gente se vê. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.